canal para estar informado de todas as notícias. Isto também é notícia. De libertação contra a ocupação colonial. A negociação dos diversos processos de paz não envolveu nunca, infelizmente, a sociedade civil. E este facto tem merecido aos atores, a nós próprios, algumas críticas, sendo importante encontrar momentos para refletir sobre este facto, avaliar as razões desta não participação e retirar reflexões ou consequências que daí resultaram. As negociações da paz e a assinatura dos acordos em 1991 abriram as portas para a democracia multipartidária, com a aprovação da Lei 12/91, para a melhoria e garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos e para a economia do mercado. Mudanças estas que foram aprofundadas mais tarde pela Lei de Revisão Constitucional 23/92, que criaram as bases para a assunção de um Estado de Direito democrático. A aprovação da Constituição, em 2010, embora tivesse enunciado a plena assunção da participação, deixando apenas aos partidos políticos espaços específicos de participação e de concurso ao poder, ao exercício do poder político. O país que temos hoje convive felizmente com imensas organizações da sociedade civil, que protagonizaram uma enorme intervenção nas mais diversas áreas da vida nacional. É minha convicção que os partidos políticos têm absoluta necessidade de interagir com as organizações da sociedade civil. E os partidos devem olhar para a sociedade civil como protagonistas distintos dos partidos, mas complementares aos partidos, na concretização dos objetivos de construção de uma sociedade de valores democrática e desenvolvida. É assim que a UNITA, para além de se ter batido por modelos constitucionais que permitam uma maior participação dos cidadãos, portanto da sociedade civil, abriu-se a participação de representantes da sociedade civil nas suas listas à Assembleia Nacional. Esta não foi uma decisão circunstancial, nem foi uma decisão fácil. Ela foi alvo de debates nem sempre consensuais e que ainda assim têm sido mantidas estas opções. Nas listas de candidatos a deputados, há algum tempo têm sido inscritos cidadãos independentes. Também na indicação de lugares de direito que a UNITA tem no Tribunal Constitucional, pela segunda vez a UNITA indicou cidadãos independentes, portanto sem vínculo partidário, abrindo-se deste modo a uma participação, inclusive dos seus passos na sociedade civil. Para a entidade reguladora da comunicação social, fez a mesma coisa. Para o Conselho Superior da Magistratura, a UNITA também se abriu à participação de cidadãos sem vínculo partidário. Tem sido uma clara demonstração de abertura, de cooperação e de uma vocação de parceria com a sociedade. Foi a direção da UNITA quem, em 2012, orientou o grupo parlamentar a tomar a iniciativa de levar à Assembleia Nacional a proposta de lei do poder local, regulando deste modo uma das mais necessárias, pretendidas e eficazes formas de participação dos cidadãos na vida política, porque esta lei era o caminho para abraçar as autarquias locais. Infelizmente, naquela altura, o grupo parlamentar do MPLA votou contra, logo no debate da generalidade. De certeza que com esta votação, aquela bancada fez uma importante experiência. Percebeu que esse voto contra teve um forte impacto negativo mesmo nos seios das suas próprias fileiras, sendo que a maioria dos seus próprios militantes tinha e tem as mesmas expectativas que o grosso dos cidadãos nacionais, que anseiam e aspiram ainda hoje pela implementação das autarquias locais. Autarquias em todos os municípios em simultâneo. Esta é a nossa escolha. Esta é, sem dúvida, também a vontade da maioria dos cidadãos, que hoje sabem que o partido que governa o país tem medo de partilhar espaços de interpretação do poder com os cidadãos
e continua radicalmente a atrasar a aprovação da única lei em falta para a conclusão do pacote autárquico, a proposta de lei da institucionalização das autarquias locais. E esta deverá ser uma das questões que os angolanos devem ter em referência quando partirem para a campanha eleitoral e quando fizerem a sua opção de votação nas próximas eleições, pois devem saber que há partidos que são claramente abertos a uma imediata realização das autarquias locais, em simultâneo e em todo o país. Mas o partido que governa o nosso país hoje também claramente demonstrou que vai continuar a optar pelo gradualismo, em que as autarquias vão conferir o modelo moçambicano. Moçambique adotou as autarquias locais há mais de 25 anos e continua com o país com várias velocidades. O país, neste momento, o nosso, está perante uma crise profunda, multidimensional, que radica essencialmente no facto de o Partido do Estado continuar capturado por uma pequena elite que tem vindo a derrubar algumas das conquistas, porque elas existem, deste processo de 2002 até hoje. Hoje regressou de forma ostensiva a censura extrema nos órgãos de comunicação social públicos. Estamos em fase de pré-campanha eleitoral. Pior, o governo institucionalizou estruturas que agridem o Estado de Direito democrático. Cito o caso do Gabinete de Ação Psicológica e Informação da Presidência da República, paga com dinheiros públicos, cuja ação é o combate aos partidos políticos, às suas lideranças e à sociedade civil protagonista de iniciativas que não estejam alinhadas ao seu propósito de impedir, por todos os meios, a alternância democrática do poder político. Subtraídos os mecanismos que regulam a interdependência e o equilíbrio entre os três poderes do Estado, esta oligarquia mantém-se numa desenfreada dilapidação do erário público, estendendo a crise económica com repercussões sociais profundas, cujas manifestações são por demais evidentes. A contratação simplificada, como prática dos concursos, que não se fazem, dilapida sobremaneira o erário público. Os índices elevados de pobreza e as taxas estratosféricas de desemprego, que não justificam tudo no Covid, são alguns dos sintomas que tornam manifesta a crise social em que o país mergulhou, sem que se encontrem soluções para daí emergir. Os conselhos sociais criados, quando os seus membros decidem por opções distintas de quem os chefia, são censurados, são excluídos de programas públicos, são pressionados, são chantageados. Esta é uma prática, infelizmente, do nosso país. O que vem alterar e desmentir sobremaneira esta pressuposta abertura à sociedade. Ela só é abertura quando há alinhamento de opiniões. Quando há contrariedade, vem a censura. Temos várias práticas deste nível, infelizmente. A crise multidimensional foi agravada porque a oligarquia hegemónica, na sua ação predatória, promoveu uma inversão de valores tão grande que complica sobremaneira o desenho de soluções adequadas para mitigá-la. Hoje, mais do que nunca, os partidos democráticos devem cooperar entre si e promover a participação da sociedade civil, buscando em conjunto soluções para resolver o sofrimento do nosso povo, promover o desenvolvimento e recolocar o país no rumo do progresso. Mas, para esta participação, para este diálogo entre a sociedade civil e os partidos, é absolutamente incontornável que nós abracemos por completo os pressupostos de um Estado de Direito democrático. Sem esta realidade não será possível. E dentro deste abraço é absolutamente prioritário uma revisão da Constituição. Parece absurdo falar de uma revisão da Constituição quando tão recente fomos alvo
de uma revisão. Mas já lá vamos. As razões objetivas para uma revisão da Constituição decorrem de exigências colocadas aos múltiplos desafios e realidades do nosso país, que tem um Estado de cunho autoritário, que viu neste cenário uma oportunidade de ouro para sacramentar o Estado autoritário que lhe convinha, com o reforço considerável dos poderes presidenciais e a desativação do valioso sistema de check and balances entre os diferentes poderes, tão cruciais no Estado democrático e de direito. O resultado deste processo inquinado foi uma Constituição que consagrou uma cesta de direitos fundamentais ampliados, é verdade, perfeitamente alinhados com a Carta Universal dos Direitos Humanos, mas ao mesmo tempo estabeleceu um corpo institucional totalmente impotente para garantir os direitos constitucionais adquiridos. Consagraram-se os direitos e as liberdades, mas ao mesmo tempo ergueu-se um edifício institucional autoritário, incompatível com o desenvolvimento que nós todos precisamos de abraçar. Com o Tribunal Constitucional atrelado ao Executivo, com o sistema de check and balances desativado, deixou de existir um espaço para a decisão regulada e isenta de disputas acaloradas que emergem de tanto em tanto, como é o caso dos contenciosos eleitorais. Como ouvimos aqui, os vários contenciosos eleitorais não têm sido levados a julgamento. São sempre liminarmente arquivados pelo Tribunal Constitucional. A Constituição continua sem responder às exigências dos cidadãos e está impotente para sustentar o salto de qualidade que se impõe ao processo democrático angolano. Uma das maiores incidências desta exigência de revisão é a eleição direta do Presidente da República. É um direito de participação de cidadania, excluída, infelizmente, até hoje, no nosso país. E urgente de se repor. A própria revisão da lei eleitoral, eu acompanhei, embora não estivesse na sala, o que aqui foi dito, para consagrar uma administração eleitoral efetivamente independente, corrigindo as instruções relativas à isenção, composição, desempenho e probidade da Comissão Nacional Eleitoral. É uma das nossas absolutas exigências, necessidades. Tornar a CNE uma instituição independente, equidistante e credível é um imperativo para se garantir eleições verdadeiramente livres, justas e transparentes. Por isso, os processos de consolidação da democracia multipartidária no nosso país passam necessariamente pela criação de mecanismos capazes de viabilizar este imperativo constitucional, devendo a nossa ação levar o Governo a definir o seu posicionamento nesta matéria. Porque ela continua eivada de limitações à transparência e à pluralidade, a vários níveis. Os desafios acima citados só serão possíveis numa interação efetiva entre partidos políticos democráticos e uma sociedade civil atuante. Juntamos ainda alguns outros fatores, muito rapidamente. A despartidarização do aparelho do Estado, absolutamente necessário. Levar a debate com a sociedade civil das linhas fundamentais da reforma do Estado. Transparência efetiva, prestação de contas, desburocratização, governo, etc, etc. Descentralização, desconcentração e a efetiva realização das autarquias locais. Prosseguir com a reforma da justiça é uma absoluta prioridade no nosso país. Aprofundar, sem dúvida, a liberdade de expressão e de imprensa. As reformas acima referenciadas só serão execuíveis num contexto de alternância. É o que nos começa a parecer possível. Porque as vozes da sociedade repetem-se permanentemente nesta exigência. Mas os adiamentos estão aí, permanentes. E os escândalos hoje fazem-se à luz do dia. Não há mais qualquer tentativa de esconder aquilo que se pratica. Pelo que nós pensamos que nós temos que sujeitar este pacote de reformas estruturais profundas às propostas da campanha eleitoral. E repito, as reformas referenciadas na nossa leitura só serão execuíveis num contexto de alternância. Condição sine qua non para que se possam registrar avanços significativos no processo democrático angolano.
Devem, portanto, ser mobilizadas todas as sinergias necessárias para gerar a alternância, por via democrática, condição que significará um passo de gigante de viragem no sinuoso caminho de implantação da democracia no nosso país. E aí sim, pudermos também combater os elevados índices de pobreza, sub-humanos, de morte, de fome, inaceitáveis no nosso país, que constituem um atentado à dignidade humana, se tivermos em conta os vastos recursos que o país dispõe e desperdiça. É urgente reverter os indicadores de pobreza por políticas eficientes, eficazes e que produzam resultados visíveis e palpáveis. Penso ter deixado uma reflexão bastante abrangente sobre a necessidade clara e efetiva de uma absoluta cooperação entre os partidos democráticos e a sociedade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Muitos aspectos foram aflorados durante a sua abordagem. No que concerne à interação indispensável, deve, portanto, existir entre os partidos políticos e a sociedade civil, visando a construção, portanto, de uma Angola muito mais próspera, não é? Uma Angola que a todos agrade, que a todos inclua. Portanto, reflexões em torno dos aspectos ligados à democracia no continente. Virgílio Gonçalves, tenha a palavra, por favor. Para começar, deixa dar os meus parabéns ao Dr. Beja Satula por ser indicado vice-reitor. Fico feliz de saber um jovem na reitoria de uma das melhores universidades desse país. Sim. E gostaria também que o Dr. Beja Satula falasse o que é isso, apuramento parcial. Assim, explicasse, né? Apuramento parcial, mais nesse sentido. E ao engenheiro Adalberto Costa Júnior, eu gostaria de ter mencionado ao presidente Adalberto Costa Júnior. Nós vamos deixar para lá, daqui a um mês, 2 meses, vamos poder falar isso. Dentro deste cenário que se está a criar com a lei do registro, da lei eleitoral, que é extremamente atentória à democracia, que eu como cidadão acredito, pela maioria que o MPLA tem na Assembleia Nacional, há de aprovar com aquelas propostas todas que o Dr. Beja Satula apresentou-nos. Mesmo assim, a UNITA vai a eleições com uma fraude já consumada, suportada com a lei, para depois, no final, ficarmos nesse discurso de fraude. Há um plano. Eu acredito, eu espero bem que a UNITA tenha mesmo um plano, né? Também que não se precisa aqui dizer ao público, mas que o cenário da fraude está bem montada, mas desta vez é conformada com a lei. O Tribunal Constitucional está lá para defender, a lei eleitoral está lá para defender, a imprensa está lá para manipular, os serviços de informação estão lá para coagir todo aquele cidadão que grita mais do que devia, né? Na opinião deles. Acho que a UNITA tem algum plano. Eu gostaria que me desse garantia. Não, temos um plano.
para nós não ficarmos assim na defensiva. Eu, como cidadão, também tenho um plano, mas sozinho eu tenho certeza que não vou poder. Então gostaria que a UNITA, em nome do engenheiro Alberto Costa Júnior, falasse sobre isso. Obrigado. Doutor, tem uma questão para fazer? Oh. Micro. Muito bom dia a todos. Chamo-me Vítor Cajibanga, sou deputado da Assembleia Nacional pela bancada parlamentar do MPLA. Eu gostaria de felicitar o Dr. Satula pela sua brilhante intervenção e por ter colocado aqui questões que nós estamos na Assembleia Nacional, pelo menos eu pessoalmente, não pensava no quadro da lógica que aqui nos apresentou. Mas de qualquer modo, eu gostaria de clarificar aqui duas outras questões. O Dr. Satula falou sobre as propostas ou os projetos de alteração da lei número 36/11, mas a forma como apresentou é como se o projeto de alteração tivesse vindo apenas do MPLA. E eu gostaria de clarificar este aspecto. Os projetos de alteração à lei foram apresentados pelo MPLA, portanto, meu partido, e pela UNITA. Na mesma altura, foram apresentados simultaneamente esses projetos de alteração. Informar que a lei em vigor comporta cerca de, a minha colega aqui vai me ajudar, 214 artigos. A lei em vigor, 214 artigos. A UNITA, no seu projeto, apresentou uma proposta de alteração de cerca de 83 artigos. Portanto, quase metade, uma proposta de alteração de quase metade da alteração de 45 artigos. E a nossa era apenas de 45 artigos. Isto naquela perspectiva, o Dr. Satula defendeu aqui, dizendo que do seu ponto de vista a lei vigente não devia ser alterada. Ora, na discussão geral, a vida para aprovação dos projetos do MPLA e da UNITA, 90% das propostas foram aprovadas por consenso, 90%. Eu via na sequência uma mão levantada da senhora Arlete Chimbinda, tem uma intervenção a fazer, está inscrita, não é? Quer aguardar o seu momento, quer... Bom, e se a senhora também, como é a primeira senhora que intervém, eu permito sim. Tem a palavra, por favor. Muito obrigada. Eu começaria por agradecer o facto de termos esta oportunidade de debatermos aqui essas questões relacionadas com a nossa vida. Nem sempre temos a oportunidade de fazer. Agradeço os preletores do dia de ontem e agradeço também os preletores de hoje. Eu queria fazer uma pequena observação, sem querer levantar polémicas. Gostaria de dizer aqui ao meu colega deputado Cajibanga, eu também sou deputado,
Portanto, sei bem do que eu falo de quantidade, mas sim de qualidade. É muito fácil vir para cá ou dizer ao povo que não acompanhou na íntegra os debates que nós tivemos sobre essa lei, que 90% das questões tratadas foi um consenso com os outros partidos, neste caso a UNITA. É muito fácil dizer isso. Só que o meu colega não disse aqui às pessoas que esses 10% correspondem às questões fraturantes e às questões que mais interessam à vida das pessoas. Portanto, esta democracia que nós queremos construir, que não deve ir em sentido único, deve ter em consideração também esses 10%. Talvez os problemas ficassem resolvidos com esses 10%. Eu não quero entrar aqui em detalhes, senão eu explicaria aqui à plateia como é que esses 10% depois ficaram resolvidos. Portanto, o espírito de debate, de diálogo, de consensos manteve-se durante um determinado período. Foi-se conversando, foi-se chegando a consensos, e quando chegou a altura de debater os 10%, porque havia questões fraturantes, fomos pondo o debate. E isto aqui vamos debater depois, isto vamos debater depois, porque não há acordos. E quando chegou a altura de debater esses aspectos, não houve mais conversa. Quem está de acordo, levanta a mão, quem não está de acordo, e impôs-se a ditadura da maioria. Foi assim. Então, não vale a pena estarmos aqui com os 90%, porque os 10% das questões diziam respeito a questões importantíssimas da vida da nação e simplesmente foram ignoradas. Mas também não é preciso ser deputado para se compreender que uma lei que diz que não há apuramento municipal, provincial, só há nacional, qualquer leigo como eu não entendo muito de direito, mas qualquer pessoa entende que há aí um gato escondido no saco, não é? E como me foi dada a oportunidade, eu só queria fazer esta pequena observação. Como me foi dada esta oportunidade, eu gostaria de dirigir também já agora, se me é permitido, uma pergunta ao Dr. Benja. Os países que já são democráticos, que cultivam este valor, que é universal, conforme ouvimos aqui ontem, têm o hábito da consulta. Há sempre uma concertação com os parceiros sociais, exatamente para evitar esse tipo de problemas. Em Angola também temos os nossos cérebros, temos os nossos académicos, temos os entendidos na matéria, os homens de direito que porventura não se revejam no partido maioritário, foram consultados quando se tratou desta lei. Muito obrigada. Isto também é notícia. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. E, portanto, faz-se necessário, naturalmente, aliás, dizia o engenheiro Adalberto Costa Júnior que
Portanto, para que possa existir esta articulação entre os partidos políticos e a sociedade civil, coloca como, desde logo, uma premissa que estejam preenchidos os pressupostos de um Estado de Direito democrático, e vai mais longe ao afirmar que sem isso não poderemos atingir este desiderato, ou seja, sem que estejam preenchidos os pressupostos do Estado de Direito democrático em Angola, não será naturalmente possível uma interação salutar, como se recomenda, entre os atores da sociedade civil e os atores políticos, que, no entender do engenheiro Adalberto, complementam-se, não é? Complementam-se. Começou por dizer que também, desde 1992, mesmo nos processos de negociação da paz, enfim, a sociedade civil nunca foi incluída, não é? Embora hoje haja já um quadro bem diferente daquele de 1992, ou seja, existe um maior número de atores da sociedade civil agora em pleno exercício dos seus direitos, mas entretanto ainda faz-se difícil a interação entre a sociedade civil e os partidos políticos, precisamente por conta da inexistência de um clima propício do ponto de vista democrático que possibilite esta articulação. De resto, o engenheiro Adalberto terá passado por vários aspectos da vida social, económica e política do país, que, no seu entender, está mal, terá mesmo frisado aqueles aspectos que também os outros preletores já frisaram, tanto ontem quanto hoje, que têm a ver com o processo eleitoral, o papel da CNE, dos órgãos de Estado, a composição da CNE e dos tribunais, portanto, como fatores inibidores da construção de um processo democrático que se deseja para Angola. Penso que com esta breve resenha teremos feito alusão a alguns dos pontos que o engenheiro Adalberto de resto fez passar aqui, que espero os ilustres tenham tomado as devidas notas. Eu continuo, entretanto, a aguardar que me cheguem mais inscrições para o debate. Nós temos, são agora 10 horas e 40 minutos, nós temos, em princípio, bastante tempo pela frente para podermos conversar, e este é naturalmente o objetivo. Por isso dispensamos o coffee break para que pudéssemos aproveitar o máximo de tempo disponível para os senhores poderem colocar as vossas inquietações aos ilustres preletores aqui presentes. Entretanto, vamos logo passar para este momento. Eu tenho aqui algumas, mas julgo não serem suficientes para as calorosas questões aqui levantadas. Tenho algumas inscrições. Convido os presentes a envolverem-se nesse processo de construção da democracia, participando, deixando aqui a sua opinião, obviamente de forma construtiva, não é? Não vamos destruir mais, porque já anda muita coisa destruída. Então, quem quiser intervir, que o faça de forma construtiva, com urbanidade, com respeito às instituições e às pessoas, não é? E que a sua opinião, de facto, vingue. Então, começo por chamar o primeiro nome que tenho aqui à mão, que é do Sr. Levi Molowini, que é o coordenador do projeto Agir. Por favor, Sr. Levi, nós temos, como referi, tempo bastante pela frente, mas precisamos usá-lo bem. Quem tiver no uso da palavra, use muito bem o seu tempo ao seu dispor. Você mudou rapidamente a lógica. Deve assinar a manifestação. Temos tempo, companheiro, temos tempo. Entendo a sua. Vem logo a seguir. Vem logo a seguir, companheiro. Não há de perder nada, absolutamente nada. Bom, eu não tenho um sinal aqui no microfone, não sei se há algum problema aí. Ilustre. Exercite um pouco a sua paciência. Há de chegar o seu momento, por favor. Senhor José, tem a palavra. Por favor, nome, instituição, eventualmente, e como já referi a sua instituição, a quem dirige a sua pergunta, de forma
telegráfica, por favor. Dirigir questão aos dois eleitores. Realmente dizer que as irregularidades nas eleições ocorridas em 2012 e 2017, no formato da lei anterior, no caso a lei 36, diríamos que as irregularidades eram estruturais e organizadas. Com a presente lei, pretende-se que as irregularidades sejam formalizadas e legalizadas. Nesta dimensão, tendo em conta que o Presidente não promulgou a lei aprovada pela Assembleia ou pelo maioritário que o MPLA detém, tendo em conta a pressão da sociedade civil e remetendo o Presidente para a sua apreciação, embora não indica com clareza os elementos que o Presidente pretende que se clarifiquem, falando apenas da participação paritária, aos presentes não seria oportuno que a sociedade civil, as universidades e os partidos políticos pudessem remeter à Assembleia e promover uma discussão que nos leve a sairmos da realidade objetiva da nossa lei, ou seja, estou eu a querer pedir aos presentes, se não era oportuno, que o país refletisse numa legislação eleitoral que leve em conta a densidade populacional de cada província e fazermos com que os ciclos eleitorais não sejam uniformes, ou seja, temos, por exemplo, que variam os ciclos eleitorais conforme o número da população. Nós temos um país com uma distribuição da população bastante desigual. Esta distribuição desigual da população não deveria refletir na representatividade parlamentar, uma vez que a província do Bengo, por exemplo, se comparado o seu número populacional com o município do Cacoaco, Cacoaco tem de longe mais habitantes que a província do Bengo. E toda a província de Luanda poderá estar muito acima das demais províncias. Não era oportuno que refletíssemos a alteração dos números de deputados pelos ciclos provinciais? Por outro lado, também, o país não poderia avançar para a discussão da forma como são eleitos nossos deputados, uma vez que são eleitos em listas fechadas e bloqueadas, o que reduz a relação e a interação entre o representante e o representado. São questões que hoje ainda gostaria que voltássemos a refletir. Quanto a esta vai específica ao líder Adalberto Costa Júnior, ao falar sobre a relação da sociedade civil e partidos políticos, o filósofo moçambicano Elias Ngoenha afirma na sua obra Transição e Democracia que em África, sobretudo Angola e Moçambique, a transição para a independência e para a democracia fez-se sem o concurso da sociedade civil. E no atual contexto angolano, tendo em conta o peso dos partidos políticos, como seria salvaguardada a identidade específica da sociedade civil nesta construção de uma Angola do futuro, ou seja, nas buscas possíveis de alternância, como fica salvaguardada as identidades específicas da sociedade civil. No âmbito das autarquias locais, queria que o presidente Adalberto respondesse se é possível e desejável para a UNITA propor, em conjunto com as organizações da sociedade civil, uma calendarização e um cronograma de ações que pudessem nos levar à efetivação das autarquias locais, de modo a fazermos com que a luta pelo poder local seja uma luta conjugada e não uma luta isolada e, eventualmente, de forma isolada, os resultados são mais difíceis. Obrigado, são as questões que eu queria aqui deixar à mesa para podermos refletir. Obrigado, ilustre Levi. Reiterar apenas que algumas das questões que colocou já foram tratadas ontem, não é? Vamos dar oportunidade a novas questões. Se não teve a oportunidade de esclarecer-se bem, recomendo que consulte os preletores para abordagens paralelas, não é? Podemos avançar e avançar com novidade, não é? Eu vou pedir então ao próximo interveniente, que é o Sr. José
Rodrigues, eis aí o seu momento, a sua oportunidade. Marque golo, por favor. Muito obrigado. Saudar calorosamente o professor Benja Satula pela forma esplêndida como apresentou a sua dissertação, bastante pedagógica e, sobretudo, bastante iluminativa. Conseguimos compreender, então, como é que se processam as maiorias absolutas, qualificadas. Eu acho que desta vez está tudo claro. A minha primeira questão é a seguinte. Eu dirijo ao professor Benja Satula. A falta de logística organizativa, conforme fez referência na sua abordagem, pode ou não ela interferir nos resultados eleitorais? Ou seja, pode ou não a falta de logística organizativa inquinar o processo eleitoral? A segunda questão, ainda para o professor Benja Satula, fez referência à Lei 36/11 de 21 de novembro. É sempre assim, quando ainda entrevira, os telefones tocam, ou os micros ficam sem sinal. Mas tem sinal. Fez referência ao professor que o apuramento é da competência da Comissão Municipal e esta, por sua vez, repassa à Comissão Provincial e, concomitantemente, esta repassa à Comissão Nacional. Isto na perspectiva da Lei 36/11 de 21 de novembro. No atual projeto de lei, agora devolvido à Assembleia Nacional pelo Sr. Presidente da República, o apuramento municipal e provincial é suprimido e estamos perante aquilo que eu entendo ser o princípio da centralização. A minha questão é, se esta centralização não representa a rota para uma eventual fraude eleitoral, e se ela também não compreende, não compromete a lisura e a verdade eleitoral, tendo atenção que o município e a província, no meu entendimento, cumprem apenas meras formalidades, porque a verdadeira contagem, o verdadeiro confronto é a nível nacional. É ou não este um caminho para a rota da fraude eleitoral? A outra questão. Outra questão, de forma muito genérica, para o professor Benja Satula, pela sua larga experiência, não sei se me pode ajudar a compreender isso, tenho dificuldade de compreender. Conforme se apresenta o atual processo eleitoral, estamos mais próximos da consolidação do Estado democrático ou estamos mais próximos da construção de uma autocracia moderna? Para o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, primeiro felicitar pela forma serena e com sentido de Estado, a forma como recepcionou ou foi notificado do acórdão do Tribunal Constitucional, embora essa questão as pessoas não querem abordar, mas estamos mesmo a exercer o nosso direito, porque isso decorre da Constituição. Vamos fazer dentro dos limites. Portanto, esta sua serenidade, este seu sentido de Estado e de compromisso com a pátria, leva-me a compreender que, efetivamente, é possível, sim, exercermos os nossos direitos dentro daquilo que são os limites decorrentes do texto constitucional. A minha primeira questão para o engenheiro Adalberto é a seguinte: com a pobreza extrema, com as assimetrias regionais, sociais, a exclusão, as tensões sociais, as restrições ao exercício dos direitos e liberdades, ao exercício de direitos, é possível, com todos esses elementos, construirmos uma democracia plena? A segunda questão:
Face ao atual cenário de medo, receio, pressões políticas, violência pré-eleitoral, que sempre caracterizaram os processos eleitorais em Angola, desde 1992, 2008, 2012, 2017. Face a esses receios, é possível a oposição angolana construir ou estabelecer um pacto de regime com o atual poder político para garantir a estabilidade pós-eleitoral? Eu peço desculpa, são muitas questões, é que eu venho mesmo distante para poder colocar essas questões. Olhando para todos esses factos, ainda para a Angela Adalberto, olhando para todos esses factos narrados na sua explanação, concordaria com a seguinte afirmação, esta que eu faço: se é possível instalar um Estado autocrático, ou seja, um Estado autoritário, a partir de um processo democrático? Eu agradeço imenso que Vossas Excelências, com a vossa sapiência, nos possam ajudar a compreender essas questões que preocupam a todos nós. Muito obrigado. Nós agradecemos, José Rodrigues. De facto, bom, vou pedir então a intervenção do Dr. Lucas Gonda, deputado da Assembleia Nacional, para poder também, no uso da palavra, colocar as suas questões aqui à mesa. Dr. Lucas, por favor, tempo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada de ser convidado para participarmos neste evento que nós pensamos que é de capital importância pela situação do nosso país. A minha questão é mais uma reflexão que eu pediria. Sim, é mais uma reflexão que eu pediria ao Dr. Benja Satula, uma vez que ele abordou esta questão da democracia a partir de um direito comparado com aquilo que se passa, portanto, em Angola. Mas antes disso, eu gostaria de ler para o Dr. Benja Satula o que está escrito nesta pequena placa. A democracia é mais do que uma forma de governo participativo. É uma visão do mundo. Fico por aí. Não quero continuar mais. Eu faço esta citação, portanto, de Konrad Adenauer, porque em 1992, nas eleições gerais, as primeiras, que, portanto, tiveram lugar depois de um longo período do Partido Único. Depois de anunciados os resultados, a senhora Margareta Einstein, entrevistada pela nossa comunicação social, disse o seguinte: no padrão africano, as eleições que ocorreram em Angola foram livres e justas. Esta forma de encarar, e a senhora Einstein representava as Nações Unidas, portanto, em Angola. Era uma mentirada. As eleições em Angola, no padrão africano, não também, foram livres e justas. Como bem entendido direito comparado, como devemos entender esta expressão? Padrão africano para a democracia, padrão europeu, padrão americano, padrão chinês, padrão turístico. Essas questões todas devem merecer o nosso esclarecimento. Portanto, esta é a primeira parte do comentário que eu quero fazer. A segunda parte é que, de facto, também
vai para o Dr. Benja Satula, talvez o meu ilustre amigo, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, poderá também dar a sua contribuição. Eu tenho estado a refletir muito sobre as questões ligadas com a democracia africana. As independências do nosso país estão a caminho de 50 anos, para não citar os primeiros países que se tornaram independentes. Nós entramos num período de Guerra Fria e nas políticas de blocos, em que os países africanos tinham que escolher o seu mestre. Mas depois vieram as conferências nacionais para repor a democracia em África como um projeto que devia viabilizar o entendimento e a paz efetiva para toda a África. O resultado, passado um tempo dessas conferências nacionais e da democratização das sociedades africanas, são as guerras civis que nós estamos a assistir no Mali, no Moçambique, na República Centro-Africana, no Congo Democrático, um pouco por todo lado. Mas será que esta democracia se adapta mesmo ao africano? Esta é uma grande questão que deve ser estudo dos acadêmicos. Esta democracia helênica, com direito de minorias, direito de maiorias, tem de facto uma adaptação no padrão. Então vamos buscar a linguagem da senhora Anstey no padrão africano. Esta eu penso que é uma questão aqui que nos chama a todos a refletir. Será um modelo que não se adapta ao nosso sistema de povos dominados durante muito tempo e que se libertaram e fomos buscar os modelos dos nossos mestres para promover a nossa própria estabilidade? Não será esta uma luta que não sabemos ainda qual será a saída? É uma grande questão para reflexionar. Agora, o que eu gostaria de deixar aqui também é que nós, quando comparamos o que paramos no Estado moderno que nós queremos fundar, o nosso Estado moderno, que nós fundamos, pronto, é o Estado moderno, que é o Estado universal, que vigora. Mas vamos dar uma voltazita às nossas aldeias. Tem adaptação em relação a este Estado moderno. Deixa-nos um pouco preocupados. Qual é o discurso que passa desta democracia que nós queremos fundar? Os consensos que vivem a África. Não há democracia eleitiva com direitos à maioria. Eu não sei mesmo se o conceito de maioria vai encontrar nas línguas bantas uma tradução apropriada, não sei. É uma questão de vermos os linguistas. Mas a democracia é o consenso, onde uns ganham e outros querem participar no poder. Mas então você perdeu e quer participar no poder, o que é que se pretende com isto? Esta é a fonte também dos conflitos que nós temos em África. Perdeu e não se conformou. Perdeu, mas quer participar no governo. E então, há um dito em Kikongo que diz o seguinte: Kulunga, quer dizer ter razão, não quer dizer que podes desfazer. O facto de ter razão lhe permite desfazer toda a gente. Não. A razão que tem deve assistir para salvaguardar o interesse de todos. Muito obrigado. Este é o comentário que eu cumpria dizer para esta conferência. Obrigado.